Olá, me chamo Paulo. Então, a gente vai falar, né, um pouco aí sobre o Estado, a igreja e também a educação, né? Qual que é os papéis de cada um e também referente à formação dos indivíduos, né, na construção da sociedade com o Estado e a igreja. E também a relação que essas instituições têm junto com a educação, né? Que é central para entender a ligação de valores, direitos também as responsabilidades no desenvolvimento humano e também social. Diante disso, o objetivo do nosso trabalho, né, é analisar como essas entidades colaboram e, em algumas das vezes, entram em conflito nesse processo educativo. Essa discussão é para focar na importância de equilibrar, né, os direitos individuais, valores comunitários e também os objetivos institucionais para garantir uma educação ética e também cidadã. A Igreja é uma das instituições mais antigas na história da educação, sendo inicialmente responsável pela criação de escolas e universidades. Além disso, ela funciona como um sistema de socialização. Sendo assim, ela procura formar fiéis, pessoas que estejam de acordo com princípios e pensamentos estabelecidos por ela. Além da socialização, também promove o controle social, onde as pessoas, por acreditarem numa força superior ou em Deus, usando da fé, elas acabam se acomodando, achando que Deus ou a força superior vão resolver tudo na vida delas, que elas não precisam se esforçar e realmente ir atrás. O Estado, como uma agência educativa do bem comum social, tem o papel fundamental de representar legitimamente a comunidade como um todo. Possui um dever essencial de ofertar uma educação com nível de qualidade para a formação de indivíduos que serão inseridos na sociedade futuramente. Em formato de legislação, temos a Constituição Federal do Brasil de 1988, a qual determina a seguinte definição: a educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. A Constituição ainda prevalece nos dias atuais e possui grande relevância na colaboração fundamental da educação atual. Intersecções entre Igreja, Estado e Educação. A relação entre a Igreja, o Estado e a educação tem sido marcada por momentos de colaboração, mas também por conflitos, influenciando profundamente a formação da sociedade ao longo da história. Vamos explorar como essas instituições se interrelacionam e o impacto dessas interações no campo educacional. Essas relações, elas são complexas e multifacetadas. Embora elas tenham havido momentos de intensa colaboração, também há desafios e conflitos relacionados à secularização e ao papel da religião no sistema educacional. Esses debates continuam a moldar a educação no mundo contemporâneo, refletindo a dinâmica entre fé política e a formação dos indivíduos. Controle social e emancipação. Então, a gente vai trazer esses temas dentro da educação e dentro da perspectiva freiriana. Então, a educação, ela como ferramenta de controle, ela é utilizada ali, ela tem uma função de manter a ordem social já existente, né? Essas estruturas de poder dominante. Então, dentro desse contexto, a gente pode trazer dois exemplos, que seria a educação bancária e a objetificação dos alunos. Então, a gente vê ali que o professor, ele deposita conhecimento nos alunos de uma forma sempre passiva, né? Não tem um diálogo ali, uma reflexão. Então, os alunos, eles sempre são vistos como objetos que devem ser preenchidos de informação. Então, ali, os alunos, eles não têm voz, eles ficam ali sem voz, eles não têm, assim, como questionar ou alterar a realidade que eles ali se encontram, né? Agora, como ferramenta emancipadora, Paulo Freire defende ali a educação libertadora, né? Que seria uma forma, literalmente, de libertar os indivíduos da opressão, né? Que é permitindo eles ali de adquirir uma consciência crítica. Então, ajudar eles a transformar, ou pelo menos
questionar a realidade com que eles estão ali inseridos, né? Então, a educação, a gente pode trazer como exemplo a educação dialógica e a problematizadora, né? Que seria a educação onde os educadores e os educandos, eles trocariam experiências e conhecimentos a partir de uma análise crítica, né? Então, da realidade. Os alunos, eles refletiriam sobre problemas sociais e conseguiria ter essa troca, né, de diálogos. Então, outra coisa muito interessante seria a consciência crítica, né? O objetivo seria desenvolver, como o próprio nome diz, uma consciência crítica, né? Então, ajudar eles a perceber a realidade em como eles estão inseridos, né? E não como algo imutável, né? Mas como um produto ali histórico, social, onde eles se tornam ali sujeitos ativos em suas próprias vidas, né? Eles seriam ali protagonistas da sua própria história. Não seria mais só o professor como fonte de conhecimento, como fonte de saber, como somente vindo dele o saber, né? Não de outros lugares. Aí a gente tem uma pergunta, né? Que seria o controle social, ele é algo ruim? Não, nunca, né? Eu acho que assim, é necessário pra gente manter uma harmonia social, né? Então, a gente tem que reconhecer como necessário, né? Em qualquer sociedade é fundamental. Mas o que Paulo Freire está relacionando, como ele está relacionando esse controle, é quando é usado de uma forma opressiva, sabe? E não libertadora, quando a crítica dele é em relação a essas práticas de limitar os indivíduos, sabe? Principalmente os grupos que são marginalizados, né? Em benefício de um grupo dominante. Então, a crítica não é sobre o controle, que é necessário, mas sim quando é usado de uma forma errada. A escola no Brasil é definida tanto pela legislação quanto por sua função social, que abrange a formação integral dos indivíduos e a promoção da cidadania. Conforme prevê alguns artigos da Constituição Federal, a educação é um direito de todos e um dever do Estado, da família e da sociedade. Alguns artigos são taxativos e prevêem que a educação é um direito de todos, deve ser oferecida de forma igualitária, promovendo o pleno desenvolvimento da pessoa, sua preparação para o exercício da cidadania e sua qualificação para o mercado de trabalho. O Estado deve garantir o acesso à educação básica, promovendo a inclusão e a igualdade de oportunidades. A função social da escola vai além da mera transmissão de conhecimentos acadêmicos. Ela desempenha um papel crucial na socialização dos indivíduos e na formação de valores éticos e morais. Alguns dos principais aspectos dessa função incluem a socialização, a formação de cidadãos, a promoção de igualdade e o desenvolvimento integral. A função social da escola também inclui o desenvolvimento de potencialidades físicas, cognitivas e afetivas dos alunos. Diante de tudo isso que foi comentado até aqui, fica claro o papel da educação como base para o conhecimento e formação do pensamento crítico, e como reflexão sobre esse controle social feito tanto pela Igreja quanto pelo Estado. E nesse processo de aprendizagem, o professor possui um papel importante como agente de mudança social, que desenvolve o pensamento crítico, a empatia e a cidadania. Afinal, o professor ele não deve servir apenas para demonstrar o que é certo e errado, como fazem o Estado e a Igreja, mas também explicar o porquê que aquilo é certo ou errado. Por exemplo, o professor não deve apenas falar que é errado jogar lixo no chão, mas explicar que é errado, pois polui a natureza e possui consequências imensuráveis a toda a fauna, flora e sociedade humana. Por isso, é papel da educação ensinar valores éticos e sociais, promover a inclusão e equidade, despertar o senso crítico e a cidadania ativa e formar futuros profissionais e líderes. Assim fica evidente o papel do Estado, da Igreja e da educação como instituições centrais na organização social. O Estado garante a ordem, regula as relações sociais e protege os direitos. A Igreja influencia valores, normas morais e práticas culturais. E a educação forma cidadãos críticos, transmite conhecimento e perpetua as culturas. Esses elementos se relacionam historicamente desde a época da criação do Estado e da Igreja.
com a Igreja influenciando a educação em períodos como a Idade Média, enquanto o Estado, especialmente após a modernidade, busca separar suas funções, promovendo uma educação laica e inclusiva, embora as interdependências ainda existam. Essa relação é fundamental para a construção de sociedades equilibradas, onde o Estado organiza, a Igreja orienta valores para seus fiéis e a educação empodera os indivíduos, criando uma dinâmica que pode tanto colaborar quanto entrar em conflito, dependendo do contexto histórico e cultural. O equilíbrio entre essas forças é essencial para o progresso social e a convivência. Muito obrigado por terem ouvido o podcast até aqui. Ele é mais uma obra da educação empoderadora no estado de Mato Grosso do Sul. Agradecemos ao professor Domingos e ao UEMES por essa oportunidade.